Olá, colegas prevencionistas, tudo bem? Estou aqui hoje para tratarmos do segundo módulo da parte de nosso treinamento da CIP. Módulo esse que nós vamos chamar de Segurança do Trabalho, onde vamos apresentar conceitos importantes que nós, como prevencionistas, devemos levar para o nosso dia a dia. Conceitos esses tais como acidente de trabalho, tipos de acidente de trabalho, conceito legal e prevencionistas, do acidente de trabalho. Ferramentas essas que nós vamos ter que utilizar no nosso dia a dia com o intuito de fazermos o principal, que é preservar a integridade física e a saúde do bem maior de uma instituição, que são as pessoas. Vamos lá então, pessoal. Dentro do conceito de segurança do trabalho, nós podemos dizer que é um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade do trabalhador e sua capacidade de trabalho. Levando-se em conta a necessidade, ou seja, de criar conjunto de medidas, é importante, antes de tudo, nós conhecermos a atividade que está sendo executada. Sabermos os processos e as etapas dessa atividade, bem como conhecermos também o ambiente ao qual está sendo executada a devida atividade. E com base nessa verificação, saber levantar quais são os riscos existentes na atividade. Esses assuntos nós vamos tratar mais adiante, os tipos de risco existentes, ou seja, os riscos ambientais. Bom, como eu falei, o acidente de trabalho ele tem o conceito legal e o conceito prevencionista. Dentro do conceito legal, nós dizemos que o acidente de trabalho ele é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Então, dentro do conceito legal, nós verificamos que deve-se haver uma lesão, deve-se haver alguma perturbação ao trabalhador quando ocorre o acidente de trabalho. Já no conceito prevencionista, o acidente de trabalho ele é toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, dos quais resultem, separadamente ou em conjunto, lesões, danos materiais ou perda de tempo. Já na questão do conceito prevencionista, havendo um dano material ou perda de tempo, já se considera como um acidente de trabalho. Então, nesse aspecto, o que pode se concluir é que as causas elas podem ser previstas ou eliminadas. Nesse sentido, a causa do acidente de trabalho seria qualquer fator que, se eliminado a tempo, evita o acidente, o qual não é inevitável e nem surge por acaso. Por isso, o acidente de trabalho pode ser prevenido. Muitas vezes, dentro da questão da prevenção, a partir do momento que nós passamos a tratar os incidentes, ou seja, os quase acidentes, como um parâmetro de avaliação, nós evitamos que lá mais adiante possa vir a ocasionar um acidente que venha a trazer sequelas ao trabalhador. Pensando dessa forma, existe uma definição que foi criada lá na década de 30, onde um pesquisador chamado Frank Bird, que havia sido contratado por uma companhia siderúrgica nos Estados Unidos como gestor de segurança e saúde, ele fez uma pesquisa em diversas empresas, onde fez entrevistas a supervisores treinados sobre a ocorrência de incidentes, ou seja, quase acidentes, que em circunstâncias ligeiramente diferentes poderiam resultar em ferimentos ou danos materiais. Através dessas entrevistas, indicou uma proporção de aproximadamente 600 incidentes por cada lesão grave relatada.
Por meio desse levantamento, foi criado a pirâmide de Bird, que é essa que vocês verificam aqui, aonde há uma lesão incapacitante ou grave para 10 lesões leves, 30 acidentes com danos materiais para 600 incidentes. A interpretação dessa pirâmide, né, é a seguinte, nos leva a crer que é o seguinte: estatisticamente existe uma distribuição natural dos acidentes, de acordo com sua gravidade e o impacto geral na organização. O estudo leva à conclusão de que lesões importantes ou graves, elas são esporádicas, o que leva a termos que tomar medidas nos eventos mais recorrentes e menos comprometedores para diminuirmos as chances de perda total de acidentes decorrentes. Por isso, de ser extremamente importante nós trabalharmos a questão da prevenção. Porque a partir do momento que nós passamos a reconhecer, né, que um incidente poderia ter gerado, né, um acidente lá na frente, nós estamos nos prevenindo, né, de que isso aconteça. Então esse olhar crítico e sistemático, né, do cipeiro é extremamente importante, né, nas avaliações dos ambientes ou até mesmo das atividades que são executadas dentro da empresa. Bom, dentro de um dos conceitos de acidente de trabalho, né, a doença profissional pode vir a ser, né, considerada como acidente de trabalho. Assim entendida, a que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, né, e que está constante, né, na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. O Ministério do Trabalho, na verdade, hoje está dentro da questão do Ministério da Economia, através da Secretaria, né, Especial do Trabalho e Emprego. O exercício deve ser de forma constante na atividade onde expõe o trabalhador ao agente, né, está ligado diretamente à função do trabalhador. Então, um exemplo, né, que a gente pode colocar, né, nessa avaliação seria o caso de por exemplo, de um enfermeiro, né, ou qualquer profissional da saúde que trabalha em um local onde tem enfermos infecto-contagiosos. Lá pelas tantas, esse profissional, ao estar desempenhando sua atividade, vem a se contaminar, né, adquirindo uma doença. Essa doença aí passa a ser considerada como doença profissional, porque tem nexo causal, né, tem correlação, né, com a atividade fim o qual esse profissional desempenha no seu dia a dia. Aqui também nós verificamos um outro profissional que lida no seu dia a dia com esse tipo de atividade, tendo como no caso, na verdade, de aplicação de produtos fitossanitários, ele teria dentro de suas atribuições o uso desse equipamento. Está atrelado às suas atribuições fazer o uso, né, de produtos fitossanitários, né, entre outras atividades que ele precisa desempenhar na lida do campo. Esse profissional, então, nós podemos dizer, né, que é um trabalhador rural, né, que deve-se usar, né, desses equipamentos. Então qualquer doença, devido ao contato com agrotóxico contendo organo fosforado, que ele venha a adquirir, qualquer doença, né, devido ao contato, vai ser considerado como uma doença profissional, né. Então, um exemplo típico seria uma sequela neurológica, né, devido ao princípio ativo gerado pelo organo fosforado. Então, essa contaminação gerada ao trabalhador seria considerada como uma doença profissional, ou também conhecida como doença ocupacional. A questão do conceito da doença do trabalho, né, é assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais no ambiente de trabalho. E com ele se relacionam diretamente
e constante da relação mencionada no item anterior, ou seja, no antigo Ministério do Trabalho e Previdência Social. As condições são especiais e devem ter comprovação de que ocorreram mediante o ambiente de trabalho em que o profissional se encontra. Então aqui tem que haver uma perícia, né, técnica, né, no ambiente, justamente para constatar se a doença que o profissional adquiriu está relacionado com o ambiente no qual ele se encontra, né. Um exemplo clássico de doença do trabalho seria o que nós chamamos daquele ambiente de trabalho tóxico, né, onde há uma cobrança excessiva ao trabalhador por metas, por resultados, né, e que muitas vezes pode vir a acometer esse profissional com o estresse, a depressão, uma ansiedade, né. Então, se caracterizado, né, que isso foi originário do ambiente de trabalho ao qual está inserido, né, esse trabalhador acometido por essas doenças, nós podemos dizer que seria uma doença do trabalho. Outra situação seria o caso daquele profissional que lida diariamente em setores administrativos, digitando, fazendo relatórios, o qual exige, de uma certa forma, o uso constante, né, dessa tecnologia que seria o computador, né. E lá pelas tantas ele vem a ter certas lesões, né, na região da cervical, lombar, né, na região dos ombros, tendinite, bursite, né, doenças ao qual vem a comprometer, né, a sua integridade física. LER seria lesão por esforço repetitivo, ou DORT, né, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, aí sim, né, se constatado, né, que foi devido a uma postura errada em frente ao computador, ou até mesmo um esforço acentuado no transporte de cargas, né, pesos elevados, pode vir a ser considerado como uma doença do trabalho. O acidente também pode, ou seja, o que pode vir a ocasionar esse acidente, ele pode ser um acidente por ato de terceiros, né, quando outra pessoa provoca o acidente, e esse acidente ele pode ser culposo ou doloso, né. Culposo é quando não há intenção, pode ocorrer por negligência ou imprudência, e o doloso seria quando há intenção, né, da ação tomada, e aí seria por sabotagem ou ofensa física. O acidente também pode ser por força maior, né, o qual é oriundo de fenômenos da natureza, entre eles o incêndio, inundações, descargas elétricas, como os raios, desde que ocorridos no local e horário de trabalho. Existe também o acidente fora do local de trabalho, né, que é aquele o qual ocorre pelo cumprimento de ordem de serviço sob a autoridade da empresa, ou seja, o profissional que tem que fazer uma viagem, né, a serviço da empresa. Outro exemplo, a empresa paga um treinamento para o empregado mora em Porto Alegre, tem que fazer um treinamento lá em São Paulo. Se nesse translado, né, de Porto Alegre a São Paulo ele sofreu um acidente, nós chamamos de acidente de trabalho por ser fora do local de trabalho. Mas por ordem da empresa, né. Existe também o acidente de trajeto, né, que é quando o empregado sofre um acidente no percurso da sua residência para o trabalho ou do trabalho para a sua residência, né. Aqui nós temos uma condição, né, que muitas vezes acontece, mas deve-se ser muito bem analisada, né, porque não importa o meio de locomoção, né, isso aí é certo, né, pode ser moto, carro, ônibus, isso não importa. O que pode vir a descaracterizar, né, o acidente, se é do trajeto ou não, são os seguintes tópicos, né. No caso de exceder o tempo habitual, né, ou seja, o tempo que o profissional leva para se deslocar, né, de sua residência para o trabalho ou do trabalho para a residência. Se isso acontecer, descaracteriza o acidente como sendo de trajeto. Outro fato que descaracterizaria seria
se ocorrer uma parada, né, entre esses dois pontos, por exemplo, o camarada está saindo do trabalho e indo para casa, e lá pelas tantas ele resolve passar no supermercado, e aí muda o trajeto dele, né? Ao mudar esse trajeto, se ele sofreu um acidente nesse interim, né, nós dizemos que não é acidente de trajeto, né, pois houve uma mudança de percurso, né, ou seja, do percurso habitual. Quais são as principais causas de acidente? Tem o acidente por ato inseguro, né, que são atitudes, atos ou ações ou comportamento do trabalhador contrárias às normas de segurança, né, nós chamamos de ato inseguro. Exemplo: não usar EPI quando recomendado for, deixar materiais espalhados pelo corredor, operar máquinas e equipamentos sem o devido treinamento, utilizar ferramentas adaptadas, manusear, misturar ou utilizar produtos químicos sem o devido conhecimento, executar atividades fora de suas atribuições e conhecimento, desligar ou remover dispositivos de proteção coletiva de máquinas e ou equipamentos, carregar peso superior ao que é o recomendado, e executar atividade em altura sem o devido treinamento e sem os exames complementares necessários, né, a essa atividade. Aí nós chamamos de um ato inseguro. Aqui nós vemos um trabalhador, né, com uma esmerilhadeira, né, sem utilizar os equipamentos de proteção individual. Isso nós dizemos que é um ato inseguro. E existe a condição insegura, né, que são deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas, máquinas e equipamentos que presentes no ambiente podem causar acidentes de trabalho. Exemplos: falta de corrimão em escadas, falta de sistema de proteção contra quedas no trabalho em altura, pisos irregulares, falta de sinalização, falta de proteção em partes móveis de máquinas, ferramentas defeituosas, instalações elétricas obsoletas, mal dimensionadas, com emendas. Aqui nós temos uma atividade típica do classificador, né, que faz parte de nossa instituição, o qual uma das atividades deles é fazer a coleta, né, de grãos em cima de caminhão. Então, aqui nós temos uma condição insegura pelo fato de que o profissional ele não está utilizando, né, tem tanto um ato inseguro como uma condição insegura. Um ato inseguro porque ele não está utilizando os equipamentos de proteção individual necessários, né, à execução dessa atividade, tais como o capacete, o cinturão tipo paraquedista, a luva, o óculos e a botina do tipo graneleira, né, justamente pelo acesso que eles fazem nesse monte de grãos, né, e para evitar que os grãos entrem para dentro da bota e venha a ocasionar lesões, né, aos pés desse trabalhador. Aqui nós dizemos que o ato é inseguro pelo fato de não ter os equipamentos de proteção individual, e a condição também é insegura. Por que a condição é insegura? Porque não tem, né, a linha de vida, né, uma linha de vida que deve ter acima, né, numa estrutura acima do caminhão, o qual esse profissional possa ancorar, né, o trava-quedas retrátil, né, em seu cinturão, né, que é um sistema, de uma certa forma, que garante que, se esse profissional vir a sofrer a queda, ele vai estar amparado por esse equipamento, que vai evitar com que ele venha a colidir, né, com o nível inferior, que seria o chão. Trabalhar a altura, que eu falo, quando se fala em trabalhar a altura, existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a NR35, que diz que a toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, aonde haja risco de quedas, esse profissional ele tem que estar amparado por algum sistema, né, que evite com que esse profissional venha a colidir, né, ou venha a sofrer a queda. Ou, se ao sofrer a queda,
ele venha a ser amparado, né, por esse sistema. Quando eu falo na questão de um equipamento, né, que eu estou falando agora, da questão do trava-quedas retrátil, aqui nós podemos verificar, né, apesar da foto estar pequena, né, a gente pode verificar que ele está utilizando um cinturão tipo paraquedista, o qual existe um cabo de aço aqui que é preso no cinturão. Né, existe um gancho que prende, gancho que nós chamamos de mosquetão, né, que é preso numa das argolas do cinturão tipo paraquedista, geralmente na argola dorsal. Aqui tem um trilho, né, onde tem uma espécie de um carrinho, né, que percorre nesse trilho. Na verdade, o trilho está para cá, né, porque o caminhão está para cá, então o trilho está para cá. Então tem um trilho aqui nessa estrutura, que vai preso, uma espécie de um troller, né, um carrinho, que tem ali um cabo de aço que vai preso no cinturão, né, do trabalhador. Então ele, ao subir, né, na caçamba do caminhão, ele pode percorrer aqui, né, que se ele vir a sofrer a queda, né, ele vai estar amparado por esse sistema de proteção contra a queda. Muito bem, pessoal. Aqui há um ato inseguro pelo fato de que há uma condição, insegura pelo fato de que não há aqui uma plataforma de acesso até o topo, aqui a caçamba do caminhão. Então aí passa a se caracterizar como uma condição insegura. Apesar de que o ato inseguro em si não há pelo fato de que o camarada está utilizando seus equipamentos de proteção individual. O problema aqui é justamente que a empresa ao qual está sendo prestado o serviço não providenciou uma estrutura para o acesso, né, à caçamba aqui do caminhão. Então, né, pode existir ato inseguro ou condição insegura, ou pode existir os dois, né, como o caso que eu mencionei anteriormente, um colega classificador, né, que está executando a sua atividade sem estar utilizando, né, dos equipamentos de proteção individual. E isso caracterizaria um ato inseguro. E a condição insegura porque a empresa ao qual está prestando serviço não disponibilizou a estrutura, né, para o qual ele possa ancorar, né, o elo de ligação de seu cinturão, né, com a linha de vidro, que vai garantir que, se esse profissional sofrer uma queda, ele vai estar amparado por esse sistema. Condição insegura, né, é aquele fato que eu havia mostrado anteriormente na foto, né, não há estrutura para o acesso, né, à caçamba desse caminhão. Mas não há ato inseguro porque o profissional está utilizando seus equipamentos de proteção individual. Apesar de que está subindo pela estrutura do caminhão, que não deveria ser o procedimento correto. Comunicação de acidente, pessoal. É uma das importâncias, né, da CIPA e de qualquer profissional que se envolva dentro dessa parte da segurança do trabalho, está na comunicação de acidente. De acordo com a legislação trabalhista, todo acidente de trabalho ele deve ser registrado e investigado. A CIPA, em conjunto com o SESMIT, que nada mais é do que o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalhador, deve participar da análise das causas de doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de soluções dos problemas encontrados. Com base no número de comunicações de acidentes de trabalho registrados, podemos saber quais ocorrem com maior frequência e, sendo assim, trabalhar medidas para evitar sua reincidência. Na instituição existe um documento interno chamado Informação de Acidente de Trabalho, que deve ser preenchido como reconhecimento do fato. Então, sempre que houver um acidente, né, nós temos lá um documento, né, junto à intranet da instituição, que se chama Informação de Acidente de Trabalho. Mais adiante eu vou mostrar para vocês, né, como fazer o acesso a esse documento para o devido preenchimento.
porque é com base nesse documento, né, que nós vamos preencher a comunicação de acidente de trabalho que deve ser encaminhado lá para o Ministério da Previdência. Então, a comunicação de acidente de trabalho, como eu falei, né, de acordo com a legislação, todo acidente do trabalho deve ser imediatamente comunicado à Previdência Social, por meio de formulário próprio denominado de CAT. Esse é o documento o qual o INSS lá vai ter que receber, né, quando há um afastamento do trabalhador, ou até mesmo quando não há o afastamento, mas há já uma lesão, ou uma perturbação funcional, nós temos que comunicar lá ao INSS que teve esse acidente. A comunicação do acidente poderá ser realizada pela empresa, pelo acidentado ou por qualquer pessoa que dele tiver conhecimento. Em caso de morte, a comunicação deverá ser de forma imediata. Importante frisar que a CAT deve ser encaminhada à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrido. Então, nós temos um prazo legal de encaminhar em 24 horas, né, essa comunicação de acidente de trabalho. Isso aqui é muito importante vocês darem ciência aos colegas, né, tanto da importância de comunicar, né, que sofreu o acidente, como também do prazo legal que nós temos para encaminhar esse documento ao INSS. Então, ficamos por aqui, pessoal. Esse módulo termina agora. E eu agradeço aí a participação de todos vocês. Aguardo vocês na próxima etapa deste módulo que ainda vamos tratar. Grande abraço e bom trabalho a todos.